Olá pessoal, tudo beleza? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ver progressão aritmética. A progressão aritmética na apostila de vocês têm todo sobre o conteúdo de progressão aritmética. Tem lá os conceitos de progressão aritmética. Aqui na progressão aritmética nós trabalhamos com a abreviação dela como PA. Então é o que vocês mais vão ouvir falando sobre PA. Nós temos aqui uma sequência numérica da PA. Quando a gente fala em PA, nós estamos falando em sequência numérica. E essa sequência numérica, ela tem uma ordem. Sempre tem uma ordem. Tá? Então vamos pegar um exemplo. Esse cidadão aqui é um rapazinho que foi para uma festa, por exemplo. Ele foi para uma festa no dia de sábado e esqueceu que nós estamos num contaminação através de uma pandemia, e aí ele foi para a festa e nem sequer levou uma máscara para colocar no rosto. Não levando essa máscara, ele foi para essa festa e voltou para casa no domingo já passando mal. Aí ele começou a passar mal, e aí ele morava com os pais. Supondo que ele está morando com os pais e ele foi contaminado nesta festa. E aí o que aconteceu? Nesta festa ele foi contaminado, mora com os pais, no domingo ele acordou e já espirrando e tal. E aí o que acontece? Ele, com esses espirros, ele transmitiu para os pais. Então houve uma contaminação. Nessa contaminação ele começou contaminando duas pessoas. Então ele contaminou o pai e a mãe. Aí, continuando no domingo, durante a semana toda, o prospecto dele, continuando no domingo, ele na segunda-feira foi trabalhar porque não estava sentindo mais nada, ele era assintomático. E aí o que aconteceu? Ele foi para o serviço e como nós sabemos que existe uma contaminação, em média uma pessoa contamina duas, né? Aí o que aconteceu? Ele foi para o serviço e além de ter contaminado o pai e a mãe, que são duas pessoas, no serviço ele contaminou mais duas pessoas na segunda-feira. Então, olha, duas pessoas mais duas pessoas, 4 pessoas, certo? Dessas, segunda-feira ele contaminou essas duas pessoas, o que aconteceu? Ele voltou na terça-feira de novo, ele não estava sentindo nada, ele estava assintomático. E aí aconteceu o seguinte, ele contaminou mais duas pessoas. Então foi para 6 pessoas na terça-feira que ele contaminou. Somente ele está contaminando, nós não estamos falando sobre a contaminação dessas pessoas que já foram contaminadas por ele. Então ele contaminou 4 na segunda-feira, porque já tinha duas no domingo, que ele tinha contaminado, mais 4 pessoas na segunda-feira. Na terça-feira, ele já tinha contaminado 4, contaminou mais 2, passou para 6 pessoas. Na quarta-feira, ele contaminou mais 2, foi para 8 pessoas, certo? Na quinta-feira, ele contaminou mais 2, foi para 10 pessoas. Na sexta-feira, ele contaminou mais 2, foi para 12 pessoas. Então, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, completando os 7 dias, ele contaminou mais 2 pessoas e foi para 14 pessoas contaminadas. Isso tem uma sequência lógica, observa. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tem uma sequência numérica, e essa sequência numérica tem uma ordem. Ela vai crescendo de 2 em 2. Esse crescimento de 2 em 2, esse 2 em 2, nós chamamos ele de razão na PA. Ele tem uma razão. Essa sequência, se observa que está aumentando. Sempre está aumentando. Então, aumentando essa sequência, nós chamamos ela de PA crescente. Então, é uma PA crescente. Isso é um dos exemplos que nós temos para vocês. Um outro exemplo que vocês podem observar é o seguinte.
Se esse cidadão que foi para uma festinha, não tomou os devidos cuidados, não usou máscara, foi contaminado numa festinha no dia de sábado. Aí, neste dia de sábado, nós temos o seguinte: no domingo ele acordou, contaminou 2 pessoas da família dele na casa dele. Então, olha, contaminou 2 pessoas no domingo. Só que ele observou que estava passando mal e aí se isolou. A partir do domingo ele se isolou. Não isolando, ele isolou por 7 dias. Supondo que ele tenha se isolado por 7 dias. E aí, ó, ficou só 2 pessoas contaminadas. Ele não conseguiu mais contaminar nenhuma pessoa a mais nesses 7 dias. Então, olha, o que aconteceu? A sequência foi sempre só 2 pessoas. Não contaminou mais. Não foi crescente como essa aqui. Então, olha, sempre o mesmo valor, sempre o mesmo valor. Isso quer dizer que nós temos uma PA constante. Olha aí. Uma PA constante. Ou seja, continuou sendo o mesmo valor, tá? Como a gente está falando sobre pandemia, é o assunto do momento, então nós vamos pegar uma outra PA aqui, supondo um outro exemplo para vocês, o seguinte: se nós tivermos algumas pessoas internadas no hospital, e dessas pessoas, supondo que fossem 15 pessoas internadas no hospital, a internação dessas 15 pessoas foi se observado pelos médicos o seguinte: nessas 15 pessoas internadas, supondo que seja numa segunda-feira, e na terça-feira ele observou que dessas 15 pessoas internadas, 3 pessoas puderam sair do hospital. Então, saindo de 15, ficou só 12 pessoas no hospital. Então, 3 pessoas se sarou. E ele foi observando constantemente durante a semana e observou que, olha, segunda tinha 15, terça tinha 12. E aí, olha, na quarta-feira tinha só 9. Na quinta-feira tinha 6. Na sexta-feira só tinha 3. E já no sábado não tinha mais nenhum. Observa. 15, 12, 9, 6, 3, 0. Isso quer dizer o quê? Que ele está diminuindo, ó, está diminuindo sempre 3. Ó, diminui 3, diminui 3, diminui 3, diminui 3. Observou que a sequência tem uma lógica, essa lógica é chamada de razão, sempre diminuindo no mesmo valor, você tem que observar isso. Tem que ser a razão sempre igual para todos, tanto lá aumentando, como a sequência é igual aqui, a sequência, ó, não aumentou nada, não aumentou nada, não aumentou nada e assim por diante, é constante. Aqui está diminuindo, então olha, se ela está diminuindo, ela é chamada de uma PA decrescente, tá? É bom vocês estarem observando na apostila, nós temos vários exercícios em relação a isso aí. Essas sequências vocês vão ver aí posteriormente na lista de exercícios. Então vamos observar o seguinte: a razão é esse aqui. Olha, é a sequência que está crescendo naquele ali, é a sequência que está diminuindo nesse aqui, é a sequência que não aumenta aqui. Então, quando nós estamos crescendo, nós temos crescente. Quando não altera nada, nós estamos constante. E quando vai diminuindo, nós temos o decrescente. Dá uma observada nisso. Aqui um outro exemplo que você pode observar. Vocês podem dar uma pesquisada na apostila aí e ver qual é o termo geral de uma PA. E o termo geral vai te dar especificamente um termo daquele que você te procurar. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo aqui de 7 dias, né? 7 dias uma pessoa contaminando. Eu queria saber dessa pessoa no 20º dia. Então, olha, como é que eu vou saber quantas pessoas ele contaminou lá no 20º dia, sabendo que, em média, ele contamina 2 pessoas e ele não foi para o hospital, foi contaminando essas pessoas. Então, o que acontece? Ele quer saber o 20º dia.
Esse 20º dia, nós temos o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse AN é o último dia, ou seja, eu quero saber o 20º dia, eu vou ter o A20, que eu quero procurar lá no 20º dia. Isso tem uma sequência, esse aqui é o A1, ó. Esse é o A2, certo? Esse é o A3, e assim vai por essa sequência até onde der no infinito, ou no caso, nesse caso ele falou que é finito. Especificamente ele quer saber lá no 20º dia. Então, olha, o primeiro dia ele contaminou 2, né? A razão é sempre de 2 em 2, ele está contaminando de 2 em 2, então também é 2 aqui, por coincidência é 2. Quantos termos nós vamos ter? Se eu vou sair do A1 e vou até o A20, eu tenho 20 termos, então tem aqui 20, tá? Aqui, ó, usando a formulazinha, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, eu quero saber o 20º dia dessa sequência. Lá no 20º dia, quantas pessoas ele contaminou, sabendo que ele não foi procurar nenhuma ajuda no hospital. Então, olha, isso acontece o seguinte, no 20º dia, eu tenho o primeiro termo, 2, a quantidade de termo, 20, né? 20, menos 1, e a razão, que é também 2. Então, nós temos, no 20º dia, nós vamos ter, primeiro, resolve, substitui as letras. Depois de substituído, você vai resolver o parêntese. Então, aqui tem 19, 20 menos 1, 19, vezes o 2. O próximo passo é multiplicar o 19 aqui, tá? Fazendo a sequência, nós temos o A20 igual 2 mais 19 vezes 2, dá 38. Então, lá no 20º dia, esta pessoa, se ela não procurou nenhuma ajuda e ele estava assintomático e foi contaminando as pessoas, no 20º dia, essa pessoa, participando sempre com outras pessoas, ele vai contaminar quantas pessoas? 40 pessoas. Isso aqui nós temos um exemplo sobre PA, que é o estudo de vocês. Dá uma estudadinha, pega a apostila, vocês têm um exemplo, eu passei para vocês o endereçozinho aí para vocês fazerem a apostila. Pesquise, estude e qualquer coisa eu vou estar à disposição de vocês. Procure sempre estar estudando. Um abraço e até a próxima.